Nós estamos aqui no Instituto Federal de Santa Catarina, no campus de Gaspar, e vamos conversar com a diretora-geral do campus, Ana Paula da Silveira, já que hoje houve uma mobilização contra algumas medidas realizadas pelo governo federal. Olá, nós gostaríamos de saber, então, quais são essas medidas, né, e o que elas influenciam aqui no campus de Gaspar. Então, gente, a gente agradece, né, o espaço que está sendo dado para a gente conversar um pouquinho sobre essa mobilização. Lembrando que essa mobilização ela foi chamada durante um evento que nós tivemos agora em Vitória e que se encerrou na data de ontem e que reuniu os dirigentes, então reitores, pró-reitores e diretores de todos os institutos federais do país que se encontram muito preocupados com algumas medidas que vêm sendo tomadas e que afetam diretamente a educação do país, então que podem afetar diretamente a educação do país. Que medidas são essas? Então, a gente está falando da medida provisória, né, 746, que diz respeito ao ensino médio brasileiro e que impõe uma série de modificações ao ensino médio. Nós estamos falando dos cortes orçamentários que vivemos ao longo do ano de 2016 e também aqueles que estão previstos para 2017. Estamos falando da PEC, que é a PEC 241, e nós estamos falando também da PL, né, que é um projeto de lei, que é o projeto de lei 257. Então, em virtude dessa preocupação, ao longo do evento, nós elaboramos um documento, que é a Carta de Vitória, e hoje, então, nós estamos conversando com os nossos alunos, com os servidores e com a comunidade externa, inclusive através de vocês, né, para esclarecer um pouquinho o que são essas medidas, quais os riscos que nós temos e quais são as nossas preocupações. Então, diretora, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco mais sobre esses riscos, né, e o que vai influenciar diretamente aos alunos aqui do IFSC, do campus de Gaspar. Tá. Então, vamos começar pelos cortes orçamentários, né? Que eu acho que quando a gente fala de recurso, a gente se assusta, né? E realmente vem nos assustando. Então, ao longo do ano de 2016, nós estamos vivendo uma realidade de cortes orçamentários. A nossa execução orçamentária, então, o prazo para que a gente realize processos de empenho dentro da rede federal vai até a primeira semana de novembro. E para que vocês tenham uma ideia, nós ainda não temos certeza do recurso que temos para esse ano, né? Ao longo desse ano, nós vivemos uma realidade de cortes na área de custeio, que é a área que mantém, na verdade, o funcionamento do campus, são os nossos contratos, água, luz, telefone, os contratos de limpeza, vigilância. Bastante significativo, né? Inicialmente seria um corte de 20%. Ao longo agora do último mês, nós tivemos liberação de mais 10%, mas nós temos ainda um contingenciamento de 10%. Mas na área de investimento, esses cortes são muito mais pesados, né? Vivemos até também um mês atrás um corte da ordem de 60% em investimento. Hoje, para este ano, o corte é da ordem de 50%. O que é investimento? Investimento é o recurso que nós utilizamos para comprar desde livro, né, até móveis, equipamentos que vão ser permanentes dentro do campus. Então, um corte de 50% é metade do nosso orçamento apenas liberado para este ano. E para o ano que vem, a situação se anuncia ainda mais complexa. Por quê? Porque para o ano que vem nós já partimos de um orçamento muito menor do que o orçamento que temos este ano. Então, só para que a gente tenha uma ideia, no ano de 2016, o nosso orçamento inicial, partimos de um orçamento de 2.200.000 para o Campus Gaspar, tá? Para o ano que vem, esse orçamento é da ordem de 1.700.000. Então, nós já temos uma redução de R$500.000 deste ano para o ano que vem. É uma redução que nos preocupa e nos preocupa muito para que nós possamos manter as nossas atividades. Agora, o Campus Gaspar é um campus já implantado, né, que já tem sua sede. Imaginem o quanto mais isso é difícil em campos que ainda não têm sede própria, por exemplo, ou estão em construção. O quanto isso pode prejudicar. É importante também a gente realçar que para o ano que vem o número de alunos será muito maior do que o número de alunos que nós temos hoje, porque nós temos vários cursos que estão em regime de implantação. Então, essa questão do corte orçamentário nos preocupa muito.
Preocupa-nos também quando a gente tem uma PEC, né? Então, é um instrumento que pode alterar a nossa Constituição e que tira o vínculo básico de financiamento da educação. Não é só educação, é saúde, mas a gente está fazendo um movimento em defesa da educação, principalmente, e nos preocupa muito, inclusive, para que nós tenhamos a execução do Plano Nacional de Educação, que é um plano que nós teríamos 10 anos, né, para chegar a resultados que a gente entende que seriam extremamente importantes para a sustentabilidade do país, lembrando o quão básica a educação é para o país. Quando a gente tira esse vínculo básico de orçamento para alimentar a educação, nós colocamos a educação em risco, né? E o Instituto Federal também está em risco nesse contexto. Além disso, é também muito importante a gente entender o quanto essa medida provisória ela é um risco para o país. Em primeiro lugar, porque os profissionais da educação não foram chamados a discutir a medida. Nós temos uma série de documentos legais que vêm caminhando no sentido, inclusive, da uma via humanística em relação à educação. É a preocupação na formação humana do aluno. As nossas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, elas são de 2012. E aquilo que nós ainda não conseguimos executar dessas diretrizes é justamente pela carência de investimento na educação. Porque nós precisamos, entre outras coisas, equipar as escolas, melhorar a atenção aos professores, a formação do professor, a formação inicial, a formação continuada e também dar a ele condições de trabalho. Não é simplesmente, o papel do professor não é simplesmente entrar em sala de aula. O professor ele precisa planejar suas aulas, preparar essas aulas, realizar atividades de pesquisa, se manter atualizado. E aí a gente tem uma medida provisória que estabelece que para ser professor eu não preciso mais ter curso de licenciatura, né? Eu posso ter notório saber. O que é notório saber? Né? Então isso vai precarizando a educação de várias maneiras diferentes. E diretamente em sala de aula, né? O que vai mudar nas matérias ali, o que foi divulgado há pouco tempo pelo governo federal, de que seriam alteradas algumas disciplinas do ensino médio, esse movimento também tem a ver com essa situação? Com certeza tem. Então, nós tivemos, na verdade, depois da publicação da medida provisória, o MEC publicou uma nota dizendo que não era bem assim, né? Que não seriam eliminadas essas unidades curriculares, mas a gente tem uma preocupação muito grande com esse novo ensino médio, né, que viria sem nenhum tipo de discussão, né, sem uma discussão de base junto aos educadores. Né? O que seria esse novo ensino médio? E no momento justamente que a gente vem discutindo a Base Nacional Comum, né, há quase 2 anos. A gente observou um pronunciamento, por exemplo, do próprio MEC também, falando, inclusive, da antecipação de algumas unidades curriculares do ensino médio, alguns conteúdos do ensino médio para o ensino fundamental. Tudo isso justificado pelo resultado do IDEB. Mas o IDEB também aponta dificuldades nas séries finais do ensino fundamental. Então, como assim nós vamos antecipar conteúdos para o ensino fundamental se as séries finais do ensino fundamental, elas também vêm apresentando um resultado que nós precisamos olhar com cuidado? Então, é claro que o ensino médio brasileiro a educação no Brasil, ela precisa, sim, de um olhar cuidadoso. Mas não é através de uma medida provisória, sem ouvir os educadores, que nós vamos conseguir isso. Né? A gente sabe que das alterações que foram propostas, aparece, por exemplo, a retirada da filosofia e da sociologia como unidades curriculares obrigatórias, de artes e educação física como unidades curriculares obrigatórias. E no momento em que a gente traz justamente as pessoas que historicamente estiveram excluídas da escola, gente, ampliação de ensino médio na nossa região do Vale do Itajaí data da década de 80. É muito recente. Faz muito pouco tempo que nós temos ensino médio gratuito, né, com vagas para todos. Então, quando a gente vai lá e sacrifica isso, porque a gente diz que não dá resultado, que resultado? De que resultado a gente está falando?
Isso, então, nós estamos aqui no campus do Instituto Federal de Gaspar e conversamos com a diretora Ana Paula da Silveira sobre o movimento contra algumas modificações no ensino médio e alguns cortes também de orçamento previstos já neste ano, que já aconteceram neste ano e estão previstos para o próximo ano.